Oi, oi! Sejam bem-vindos ao canal Reticente, eu sou o tio Douglas e nesse vídeo nós vamos falar de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro é o primeiro do cronograma de leitura do mês de março. E antes de falar do livro, gente, vou falar de uma historinha que existe anterior a ele, que há 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava lendo Levantado do Chão, do José Saramago, e eu fazia parte de um grupo, de uma companhia de teatro profissional lá em São Paulo. E nesse grupo eu tinha um amigo que estava lendo Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Na época a gente sentava para bater papo sobre leituras e essas coisas, e aí eu comecei a falar de Levantado do Chão para ele, e ele me falando de Orgulho e Preconceito, como se fosse uma historinha de romancezinho, encontros e desencontros, entre uma mocinha e um rapazinho, e aí depois a irmãzinha e não sei o que. Eu achei um livro tão bobo, tão assim... Tá, pra que você tá lendo isso? Não entendi o porquê de existir desse livro, nem nada disso. Achei o título incrível, mas... Ficava, nossa, mas é só isso? É só um romancezinho entre famílias e tal? E de lá pra cá nunca mais li, gente. Fiquei realmente pensando que isso aqui seria uma novelinha adaptada no livro e tal. Achava fraco, chato, enfim. E o Levantado do Chão é um livro incrível, né? O Saramago, em Levantado do Chão, ele vai falar de 3 gerações de uma família chamada Mau Tempo, e aí de um povo lantejano, de ditadura, de Salazar em Portugal. Então ele vai falar de um século inteiro de sofrimento. Então, assim, foi assim, um dos livros mais fortes do Saramago. Eu, inclusive, quero reler para poder fazer vídeo aqui no canal. Acho lindo a história. O final é, nossa, de desidratar mesmo, enfim. Não li, gente. Fiquei de lá pra cá com muito preconceito, de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen como todo. E aí, em 2020, eu conheci o Marcos aqui na internet, já até falei dele aqui no canal. E ele gosta muito de Jane Austen, ele posta foto com livros dela e tal. Aí eu falei, bom, vou comprar, vou dar uma chance. Comprei 2 boxes da Jane Austen com 6 livros, e Orgulho e Preconceito foi indicado por ele o primeiro. Gente, aí eu tive uma grata surpresa, porque esse livro, ele tem 2 histórias, não uma, né? Ele tem esse roteirinho de novelinha, assim, de romances, encontros e desencontros, e família e trama, isso e aquilo, que é uma coisa, né? Que se você ler ele na superficialidade, você vai entender exatamente isso e ponto, acabou. Mas ele também, gente, traz um conflito de classes muito grande. Ele vai falar da mulher e da condição da mulher, de uma época, de como a mulher era tratada como objeto, de como ela era barganhada, né? E eu falo de conflito de classes por quê? Porque nesse livro vão ter 2 famílias pobres, que são os Bennet e os Lucas, e 2 famílias muito ricas, que são os Biggles e os Darcys. E aí o que acontece, gente? Esse livro, ele vai fazer encontros entre essas famílias, né? A família a família principal aqui da história, que são os Bennet, é o pai, a mãe e 5 filhas moças. 5. E a mulher aqui, gente, ela tinha que ter dote para conseguir casamento. Ela era negociada, era barganhada. O homem que assumiu uma mulher para se casar com ela, ele tinha que ter dinheiro para fazer isso. Então a família da moça tinha que dar dinheiro para esse homem. Assim, uma coisa que hoje você não consegue compreender direito, né? Como pode. E aí, esse pai, ele ficava louco com 5 moças, entendeu? E nessa época, não sei porque pesquisei, gente, não encontrei. Ele não poderia deixar a única casa que eles tinham, que era uma casa relativamente grande, uma propriedade mesmo. Ele não poderia deixar para nenhuma das 5 filhas. Se ele não tivesse tido um filho homem, a casa ia sair da família dele e ia para um primo mais próximo. E aí esse primo entra na história, ele é um bolha, eu detestei. E aí vários personagens aqui a gente detesta, a gente realmente detesta. No começo do livro você fica tão confuso. Eu tive vontade de abandonar várias vezes e até inclusive perguntei para esse meu amigo assim, nossa, depois ela vai focar? A autora vai focar em alguns personagens? Porque é tanta gente, é tanto nome, tantas famílias e vira uma confusão na cabeça da gente, mas aí depois, gente, nossa, ela é incrível. Não sei como ela faz uma mágica, ela faz assim, ó. Ela fecha a história na Elizabeth, que é a segunda mais nova, e na Jenny, que é a mais velha. As 2 mais velhas desse cara, desse senhor Bennet. Então ele tem 5, as 2 mais velhas, que é a Elizabeth e a Jenny, elas vão conduzir a história, né? Mas na Elizabeth, que é a personagem principal. E aí, gente,
são muitas viagens, são muitos encontros. Essa Elizabeth, ela é extremamente ácida, ela é uma mulher à frente do seu tempo, então ela sabe se posicionar, ela bate de frente com o homem, com o machismo, com essas coisas, essas questões sociais da época. Então, ela é uma personagem interessantíssima em diferentes contextos, assim. Então, o livro ele se torna agradável a partir da página 70, 80 e se torna insuportável abandoná-lo dali pra frente. Porque você quer saber o que vai acontecer, você quer saber como que existiu isso, gente. Como a sociedade conseguiu ser tão hipócrita e tão machista e tão preconceituosa, né? O conflito de classes aqui, gente, é horrível. Se você não é de uma família rica, você não pode se relacionar com uma pessoa. É horrível, é angustiante. Então, quando acontece, né, mais pro final do livro, vai acontecer um encontro aqui entre duas personagens fortíssimas, né? São duas mulheres, inclusive, e eu achei muito bacana porque é o encontro mais tenso da história, né? Que é a tia do Darcy, que é o cara que se interessa pela Elizabeth. Ele é muito rico, ela de uma família mais humilde, mais pobre. E aí a tia dele, ela tinha a pretensão de casá-lo com a filha dela. Então, que ia ser um casamento entre as famílias e eles são muito ricos. Então, e aí ela vai procurar a Elizabeth. E aí é muito forte o encontro dessas duas mulheres. Porque é uma mulher muito rica e muito cheia de empáfia e de autoridade. Mas a Elizabeth é extremamente forte também e desafiadora, e ela não abaixa a cabeça e ela enfrenta essa mulher rica, essa mulher mais velha, essa mulher que tinha um nome, que tinha dinheiro, que tinha uma condição social melhor. Então, assim, pra mim foi um dos encontros mais brilhantes do livro e as relações que se estabeleceram depois disso também, porque foram reveladoras depois disso. E o desfecho da história em si, né, a revelação do personagem do Darcy para os outros membros da família Bennet, né, os Lucas que conseguiram entrar ali de ponta na história, que eram uma família de vizinhos ali, eles meio que competiam com os Bennet. Então, assim, é um livro cheio de gente, de família, de histórias. Se você não tiver um olhar mais sensível, mais profundo, você não entende essa segunda camada, essa camada mais profunda. Você vai perceber que existe ali umas diferenças, alguma coisinha, mas você não entende que existe esse conflito de classes e o quão importante isso é para a história. É isso, eu acho que o livro é 5 estrelas, com certeza se eu pudesse eu daria até mais, por causa dessa genialidade, assim, acho que criar duas histórias em uma e falar de uma questão sociocultural, de um engendramento social, junto com um romance que vai atender a um número maior de pessoas de forma mais comercial, porque esse livro é extremamente comercial. As pessoas leem Jane Austen e vão entender a novelinha, a historinha, né? E que legal, estão lendo o livro e tal. É muito bacana quando você conhece alguém que consegue discutir a segunda camada do livro. Aí é legal. Então, se você tá vendo esse vídeo, gente, fica atento para isso. Começa a fazer algumas comparações em relação à mulher hoje e o quão foi difícil, foi penoso para a mulher hoje ela ter a posição social que ela tem hoje, de afirmação e de... Não tô falando de feminismo não, gente. Eu tô falando de luta, de direitos iguais, de... Nossa, eu fiquei profundamente incomodado como que a mãe das meninas tratavam as meninas. Nossa, assim, de verdade. Se você tiver a oportunidade de ler Orgulho e Preconceito, leia com este olhar. Não leia querendo entender historinha. Ah, essa menina apaixonou por aquele rapaz. Não. Leia vendo essas sutilezas, esse pai, como ele tinha que tratar as filhas, como ele tratava, como ele era omisso com as filhas. Mesmo sendo um personagem bacana, ele foi extremamente omisso. Ele aceitava as coisas e tratava com pouco caso. E no final ele teve que arcar com as consequências disso. Então, assim, muito bacana. Nossa, sem tirar o mérito de Levantada do Chão, do José Saramago. Que bom que eu não li, inclusive, esse livro naquela época, porque pode ser que eu não tenha tido
a visão que eu tive hoje, né? A experiência nos traz maturidade e essas coisas, então que bom e super indico, ok? Orgulho e Preconceito, Jane Austen, primeiro livro do Cronograma de Março. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!